Meus prezados irmãos e irmãs em Cristo e em sua mãe, Maria Santíssima, paz e alegria no Senhor. Aqui hoje eu venho com uma pequena catequese que vai ajudar você no seu diálogo com irmãos de outros credos, sobretudo nossos irmãos protestantes evangélicos, filhos de Martinho Lutero e João Calvino. E no enfoque das questões, além de não aceitarem Maria de forma alguma, não admitem o título de Mãe de Deus. E você, cristão católico, precisa ter a formação para dialogar, não discutir, e mostrar a verdade implícita. Porque as pessoas que dizem que Nossa Senhora não é Mãe de Deus, elas estão envoltas em 4 heresias. E é preciso que o cristão católico saiba disso, sobretudo o cristão católico catequista, o cristão católico pregador. Em primeiro lugar, é preciso que nós saibamos que as pessoas que dizem que Nossa Senhora não é Mãe de Deus, não tem como ser Mãe de Deus, caem em uma heresia muito séria que atrapalhou muito o diálogo religioso ao longo da história. Uma pessoa que diz que Nossa Senhora não é a Mãe de Deus, cai, não é, em 4 heresias. E essa de primeiro de dizer que Nossa Senhora não é Mãe de Deus, cai na primeira heresia adocionista, que acreditam que Jesus era um simples homem que depois Deus adotou como filho. Depois, quem diz que Nossa Senhora não é e não pode ser Mãe de Deus, cai na heresia nestoriana, que afirmava que Maria deu à luz a um homem, né, mas que tinha apenas uma estreita união com Deus, ou seja, era um pouco mais unido a Deus do que qualquer ser humano. Ou então, são eustaquianos, que diz que era apenas um instrumento de uma teofania à Virgem Maria. Portanto, eles negam a natureza divina de Jesus. E Maria era apenas um instrumento de uma teofania, aquilo que nós chamamos, né, uma barriga de aluguel. E a 4ª heresia é uma das mais graves, né? Porque são os docetistas que sustentavam que a natureza de Cristo era apenas um aspecto da sua aparição na terra. Ou seja, Jesus não tinha sede, Jesus não tinha fome, Jesus não sentia frio, não sentia calor, os cravos e os pregos não doíam nas suas mãos, seus pulsos, a flagelação, os açoites, não sentiu dor nenhuma, a coroa de espinhos não causou sofrimento nenhum, e o sangue derramado era por conta da fragilidade, né, do seu organismo, mas que Jesus não sentiu o peso da cruz. Então, Maria não pode ser Mãe de Deus, porque a condição humana é apenas um aspecto da sua vinda aqui na Terra. Então, vejam, meus irmãos e irmãs, é preciso saber essas 4 heresias, né? É preciso ter conhecimento dessas 4 heresias. Para quê? Para que a gente saiba defender, não é, a nossa fé. É preciso que nós saibamos defender aquilo que nós cremos. Não para discutir com pessoas, nem para nos inflamarmos. Eu tenho dito aqui, nós podemos e devemos, às vezes, discordar da ideia da pessoa, não da pessoa. Tem gente que discorda da ideia e da pessoa. E aquele outro que discordou de mim, que pensou diferente de mim, passa a ser meu inimigo. Isso é um sinal de imaturidade, imprudência, né? De não crescimento nas virtudes, de despreparo para a vida. Eu posso discordar de você, mas da sua ideia, da sua opinião, como meu irmão, como pessoa, como gente, como meu semelhante, como próximo, continua sendo amado, respeitado. A gente faz assim, a gente discorda da opinião da pessoa, né? Que o diga essas brigas aí,
pelos dois presidentes da República. Duas pessoas não se falam, não se visitam. Se tem uma festa na família, tem que ser duas festas, porque irmãos não podem se encontrar, familiares não podem se encontrar, porque um defende o ex-presidente, outro defende o presidente atual. Isto é imaturidade, né? Despreparo social e psicológico. E isso num cristão é pior ainda, né? Isso no católico é deplorável. Então a gente não quer saber da teologia para brigar. Mas vejam aí as 4 heresias que incorrem as pessoas que não aceitam Maria como mãe de Deus. São 4 heresias que eu coloquei aí no início. Grave, guarde, formule e exercite a fala, exercite o diálogo. Se aceitarem bem, se não aceitarem, também tem a ver com não conhecer isso. As pessoas que eu conversei quando fui professor de teologia na Universidade de Teologia aqui de Fortaleza, numa faculdade de teologia, eu fui ser professor chamado do MEC. Então, quando eu conversava com meus ex-alunos, que eram pastores, pastoras, eu perguntava os fundamentos das suas pregações. Não tinham, não sabiam. Eu perguntava as origens, a base de sustentação daqueles temas. Não sabiam. Então eu dizia, como vocês podem ser pastores, pregadores, anunciadores, formadores de cristãos, se falta a vocês o mínimo da formação? Então aí está para a nossa reflexão. Quem não aceita Maria como mãe de Deus, comete a participação em 4 heresias. Que isso lhe ajude, oriente e leve você, cada vez mais, a testemunhar o que você acredita na Santa Igreja Católica. Repito, não para atingir a fé de ninguém, provocar a fé de ninguém, mas dar sustentação à nossa, dar base à nossa. É esse o sentido da catequese diária, da catequese de todos os dias, da catequese permanente, para que nós saibamos o porquê de cada coisa em nossa fé. Está tudo numa prateleira, mas está tudo organizado. Então, se na nossa vida, na nossa mente, esses dados da fé estão bagunçados, desestruturados, desalinhados, desarrumados, nós não temos como dar um testemunho coerente da nossa fé. Essas informações servem para que nós possamos dar prosseguimento à nossa fé, estruturar a nossa fé, fundamentar a nossa fé e não cairmos no primeiro ataque contrário à doutrina da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Quanta gente hoje é evangélica, espírita, budista, ateia, do Vale do Amanhecer, né? Do candomblé, da Umbanda, e do que chamam agora espiritismo cristão. Não, nunca pode haver espiritismo cristão. O espiritismo é a contradição aberta, direta, consciente de Jesus Cristo. O espiritismo invalida a ressurreição. O espiritismo invalida as promessas da imortalidade da alma na vida eterna, como disse Jesus. Então é nesse aspecto que nós devemos saber. Agora, o meu respeito social, o meu respeito acadêmico, o meu respeito político. As pessoas que pensam e rezam e celebram diferente de mim não podem apagar a minha fé e nem suas doutrinas abalarem a que eu creio. Essas 4 heresias, para quem não aceita que Maria é Mãe de Deus, sirva de base do seu diálogo. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade Cristo Dominus da paróquia de Santa Luzia, no Meireles.